Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, o que é que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte do que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Os irmãos podem se sentar. Quero aqui externar minha gratidão a Deus por esta riquíssima oportunidade a qual nos foi concedida nesta noite, de estarmos aqui para falar do amor do Senhor. Agradecer ao nosso pastor presidente por sempre estar abençoando o nosso ministério, ao presbítero Roberto, que abriu a porta da sua igreja, ao irmão Divino, que nos convidou, aos demais obreiros que estão em retaguarda e toda a igreja. Agradecer também a equipe de louvor que nos acompanha, ao irmão Francisco, que nos deu um grande apoio para que alguma parte dessas irmãs chegasse até aqui, e que Deus nos abençoe, né? Que Ele possa falar em cada coração a sua maneira. Amém? Uma mulher das mulheres dos profetas. Irmãos, é importante a gente saber quem a gente serve, como a gente serve e aonde a gente serve ao Senhor Jesus. Pois esta mulher que foi à procura do profeta Eliseu, ela tinha perdido seu marido, como disse a palavra. E a gente, pelo menos nos tempos de antigamente, podemos afirmar, creio eu, que o sonho de toda mulher, quando ela se tornava mocinha, era, e da maneira que ela fosse crescendo, adquirir ali o seu cônjuge, o seu esposo, adquirir a sua família. Isso era um sonho realizado. Por que eu estou falando que pode falar com mais certeza nesses tempos de antigamente? Porque hoje já estamos vendo muitas distorções, já estamos vendo muitas coisas. Hoje as mulheres e também até mesmo os homens já não estão sendo mais preparados para adquirir e também constituir uma família. Então, por isso que eu digo, neste tempo, qual vemos a palavra? Uma mulher que viu o seu sonho se concluir, ela se casou, ela teve os seus filhos, e também por um momento ela viu seu sonho desmoronar, e até mesmo no momento da aflição poder se tornar um pesadelo. Porque essa mulher agora fica viúva, depois do seu sonho concluído, depois do seu sonho realizado. O sonho dela agora, por um momento, passa-se por frustração, passa-se por aflições. Hoje, nós, nos dias que vivemos hoje, somos bem aconselhados pela palavra do Senhor, e temos o próprio Jesus falando: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vemos também no livro de Josué, se eu não me engano, por 3 vezes, no capítulo 1, do verso 1 ao 9, o próprio Deus fala para Josué: esforça-te e tende bom ânimo. Porque primeiro nós precisamos nos esforçar para o bom ânimo vir depois. Aquela mulher se esforçou, aquela mulher se esforçou, fez conforme a tarefa de casa, irmão divino. Ela namorou, noivou, casou, adquiriu-se uma família, passando agora por um momento de frustração ao perder seu esposo. E quando ela pensa que às vezes não podia mais nada acontecer, como muitos dizem por aí, como é uma verdade também, nada que esteja melhor que não possa melhorar, nada que esteja bom que não possa melhorar, como também nada que esteja ruim que não possa
Essa mulher viu isso acontecer diante dos seus olhos, na sua face. Quando o momento em que ela estava ruim, chega os credores, homens, o seu esposo devia para cobrar-lhe uma dívida, e ela não tendo nada a pagar, o que querem tirar dela? Os seus filhos. Mas, irmãos, eu não vejo que essa mulher estaria agora, irmão Francisco, perdendo só os seus 2 filhos. Talvez ela estaria agora perdendo a esperança de vida. Talvez ela estaria perdendo a esperança, as forças de continuar. Porque nesta época em que se passa essa cena, sabemos nós que a mulher não é diferente dos dias de hoje. Hoje uma mulher ela é forte, ela provê para a sua casa, ela provê para o seu esposo, ela provê para os seus filhos, ela não tem necessidade. Eu costumo dizer que há muitas mulheres que não têm necessidade de ter um marido para ter a provisão dentro de casa, porque as mulheres hoje em dia se tornaram batalhadoras, trabalhadeiras, donas do seu próprio dinheiro. Talvez isso venha também tirando um pouco a masculinidade do homem, mas não é esse assunto que eu quero falar. Mas onde que eu quero chegar é que quando essa mulher percebe que está a ponto de perder os seus filhos, ela está perdendo a esperança, porque a cada dia que se passa, que ela via aqueles meninos crescer, ela poderia estar pensando assim, penso eu dentro de minha mente, alguns dias esses meus 2 filhos vai se tornar homem e vai poder cuidar de mim da maneira que eles conseguirem. Daqui uns dias eu vou ver esses 2 filhos, meus 2 filhos, os 2 homens formados, pais de famílias, e talvez assim, irmão Paulinho, ela começa a alimentar-se de uma esperança dentro dela, da alegria voltar, tornar aquela casa, tornar aquele coração. Alguns estudiosos falam-se que nós colocamos às vezes muitas esperanças em algo, e quando não acontece nós nos frustramos, e isso é verdade. Mas também, meus irmãos, nós choramos muito por mortes fantasiosas. Vou dar um exemplo: Jacó. Nenhum dos seus filhos chegou a Israel já transformado e falou: teu filho José morreu. Não, eles mostraram a túnica suja de sangue, e ao ver aquela túnica, ele criou-se uma morte fantasiosa dentro de si e começou a sofrer e a chorar o luto. Ninguém falou para Jacó, ou seja, Israel, ninguém falou para ele que José estava morto. Ele sofreu um luto por si só. Ele imaginou isso dentro dele, ele colocou isso dentro dele, ele criou isso dentro do coração dele. Conforme eu acredito e vejo que essa mulher, ela cria-se uma esperança dentro do seu coração, e aquilo vai se tranquilizando a cada dia que passa, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Aquela mulher vai se tranquilizando. Mas um dia a aflição bate na porta dessa mulher. Nós estamos aqui hoje adorando ao Senhor em uma igreja confortável, temos ar-condicionado, mas a aflição durante este dia, meus irmãos, eu não vou nem pegar dias para trás, eu quero pegar exatamente hoje, esse dia, nessas pouco mais de 13, 14 horas em que você está de pé. Durante esse dia que você já se levantou, você já se trabalhou, eu tenho certeza que alguma aflição você já deve ter passado, mas você está tendo o bom ânimo, aleluia, porque você está na casa de Deus. A aflição que você tem passado não deixou você estar fora daqui hoje, não para ouvir o presbítero Cláudio falar, não para ouvir o irmão Claudinho falar, mas para ouvir o que Deus tem para falar da parte dele, nem que seja no louvor, nem que seja no testemunho, e através da palavra, porque quem tem palavra de cura é o próprio Jesus, quem tem palavra de salvação é o próprio Jesus. Já foi falado aqui que o homem não salva, o homem não faz nada quando o médico diz não, o Senhor Deus diz sim, aleluia, glória a Deus. Então você veio aqui para receber algo da parte de Deus, não foi da minha parte, não foi da parte dos obreiros, mas é algo da parte de Jesus Cristo de Nazaré, o qual tem condição, o qual tem poder, aliás, o qual é o próprio poder para entregar o que você necessita, como essa mulher
condições. Eu quero te dizer, eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Receba em nome de Jesus. Tente um bom ânimo, porque está chegando um bálsamo da parte do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Chegam os credores. Bateu na porta da sua casa. A Bíblia não relata o nome. Imagino eu aqueles homens chegando. Mulher, vim eu receber minha dívida, e ela não tem como pagar. Mas você tem 2 filhos. Talvez, quem sabe, não está na palavra. Ela pede ele tempo. Me dá um tempinho. Crente tem muito disso. Me dá um tempinho que eu vou buscar no Senhor. Me dá um tempinho que eu vou para o joelho. Me dá um tempinho que eu vou trocar uma palavra com o Papai do céu. Aleluia, glória a Deus. Me dá um tempinho aí, porque eu não posso me entregar desta tal maneira, porque eu tenho uma esperança. Eu tenho uma esperança de uma vida diferente. Eu tenho uma esperança de um futuro diferente. Aleluia, glória a Deus. E aqueles homens talvez falem assim: e por que você quer esse tempo? A quem você quer recorrer? E ela, talvez ela responde: eu vou falar com quem tem intimidade. Eu vou colocar o meu problema nas mãos de quem pode resolver. Eu vou colocar a minha situação nas mãos do meu Deus de Israel. Sabemos, meus irmãos, que o profeta do Antigo Testamento representava a presença do Senhor. Ele representava a Deus. Então essa mulher vai até a porta do Eliseu, da mesma forma que foi até a porta dela. Bateram para tirar algo dela. Ela não foi bater na porta de Eliseu para tirar nada. Ela foi na porta de Eliseu para lembrá-la que o marido que ela tinha, ele era servo do Senhor, ele acreditava no Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, eu imagino nos dias de hoje, aquela mulher se ajoelhando no pé da sua cama, no seu secreto, e falando: Senhor Deus, querem levar a minha esperança. Senhor Deus, querem tirar o meu futuro. Senhor Deus, haja, entra com providência, Senhor. Eu não quero desfalecer, eu não tenho mais o que fazer. Pai, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, o meu problema. Eu peço, Senhor, eu clamo, Senhor, resolve isso para mim, porque Tu és o próprio poder, Tu és o próprio Deus vivo de Israel. Aleluia, glória a Deus. E o profeta Eliseu, ao escutar aquela mulher: e o que você quer que eu te faça? O que eu posso fazer, Diácono Marcos, com este problema que você me trouxe? E, irmãos, vocês já pararam para prestar atenção o quanto, quando nós estamos passando por uma situação difícil, o quanto ficamos perdidos em nossa própria mente, que às vezes chegamos a ficar cegos? Aleluia, glória a Deus. O profeta Eliseu perguntou para essa mulher: o que tens em casa? E ela: não tenho nada, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. Aleluia, glória a Deus. Igreja, o que tu tens em casa, ou melhor, o que tu tens no teu coração, ainda tem um pouquinho de fé? Aleluia, glória a Deus. Ainda tem um pouquinho de esperança? Aleluia, glória a Deus. Ainda tem um pouquinho de ousadia do Espírito Santo? Glória a Deus. O que tu tens no teu coração? O que tu tens em casa? Ou podemos reformular essa pergunta, presbítero José Eduardo: de que maneira estás usando o que tens em casa? O que tu tem visto em casa? O que tu achas que não tem nada, mas quando você tem a resolução de tudo, quando você tem tudo para resolver os seus problemas, e o que seria esse tudo que você está falando? Você tem fé em Jesus Cristo. Então disse ele: vai e pede para ti e faça os emprestados. E aqui entramos, irmãos,
Aleluia, glória a Deus. Vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Essa parte aqui nos mostra que essa mulher, ela tinha uma boa comunhão. Pastor José Antônio gosta muito desse salmo. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Não sei o resto não. Mas irmãos, essa mulher, ela tinha a comunhão, ela tinha a união com seus vizinhos, ela tinha aonde buscar a provisão para resolver o seu problema. Aleluia, porque o profeta mandou, o profeta falou: vai e pede para ti vasos emprestados e não poucos. Aleluia. E o profeta ainda exclama mais uma coisa: vai pedir? Vai, mas vai pedir vasos vazios. Porque se você trazer cheio da porcaria que tem do mundo, Deus não te enche. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para ser cheio do Espírito Santo, temos que nos esvaziar do mundo. Para ser cheios da graça do Senhor, temos que nos esvaziar do mundo. Aleluia, glória a Deus. Para subirmos neste púlpito e pregarmos uma palavra cheia da unção de Deus, temos que nos esvaziar do mundo. A pouco, a tempo a tempo. Irmãos, foi dito aqui, não é mais a hora de brincar. Jesus está voltando, a trombeta está prestes a tocar a qualquer momento. Em qualquer momento, o Cristo pode vir e abraçar a noiva dele. E temos que estar preparados, e temos base nisso. Estamos sendo bem instruídos para tal situação. Mas quantas e quantas pessoas aí do mundo nós vemos andar em braços largos? Irmãos, não vamos nos arreparar para a vida do mundo. Salmo 73, o salmista Asaf já fala: quase me desviei, quase saí por observar a vida do ímpio. Aleluia. Vaso vazio. Se você quer ser cheio, se esvazia do mundo, se esvazia de você mesmo. Aleluia, glória a Deus. Olha só que lindo, quando Jesus falou: se quer seguir a mim, abandone o seu eu. Abandone o seu eu e segue-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Vaso vazio, irmãos, porque se o vaso vem cheio, não cabe mais nada. E vasos sadios, porque um vaso, se você pegar ele e ele tiver uma rachadura, irmãos, a única coisa que ele vai prestar é para pôr lixo. A única coisa que vaso rachado vai prestar é para pôr lixo. Ele não serve para se encher. Ele não serve para Deus derramar o azeite. Ele não serve para Deus derramar o sal, porque ele nunca vai ser cheio. Vai chegar em um certo ponto e aquele vaso vai começar a abortar a missão. Aquele azeite, aquela unção vai começar a sair daquele lugar e ele não vai ser cheio da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aquela mulher, sendo uma mulher obediente, obedece o profeta. Ela saiu de casa em casa. Oi, você tem um vaso? O senhor me empresta? Irmão Divino, eu preciso de um vaso. Irmão Roberto, eu preciso de um vaso. Quantos e quantos vasos, quantas e quantas famílias, quantas e quantas portas aquela mulher foram abertas para aquela mulher, por conta da comunhão que ela tinha, por conta da união. Irmãos, a palavra vai dizer: entra no teu quarto, entra, fecha a tua porta entre você e seus filhos. E aquela mulher começa a derramar azeite. Encheu, põe ali. E o azeite, aquele pouquinho de azeite que tinha naquele vaso, que ela já tinha em casa, pois ela tinha a própria solução dentro de casa, mas não sabia como usar. Também precisava de uma coisa, de algo da parte de Deus. Precisava de uma palavra da parte de Deus. Precisava do it, do vai, do fala, do põe a mão, ora, eu curo, do canta, que eu estou cuidando, prega, que eu estou zelando. Precisava da parte de Deus, precisava da palavra vinda da parte de Deus para aquela mulher. Aleluia. Aquela mulher começa, pega o seu
do seu vaso, que tem só um pouquinho, e começa a se deitar. E aquele vaso enche. Ela traz outro e coloca. Ela traz outro e coloca. E vai enchendo. E vai enchendo. E o pouquinho que tem vai sendo multiplicado. Ei, foi falado aqui no meio da mensagem. Tem um pouquinho de fé. Vem para Jesus com esse pouquinho de fé. Tem esperança. Vem para Jesus com esse pouquinho de esperança. Ei, ainda tem um pouquinho de glória a Deus. Ainda tem força para chorar na presença de Deus. Ainda tem força para clamar o nome do Senhor. Ainda tem força para estender as mãos e orar. Ainda tem força para ajoelhar e apenas chorar na presença do Senhor. Ainda tem força, porque o Espírito Santo vai interceder no teu choro. Aleluia. Ainda tem força para vir à casa do Senhor. Ainda tem força para buscar o Senhor. Eu quero te dizer que você está buscando a solução dos seus problemas. Você está multiplicando um pouco do que você tem. Deus está multiplicando um pouco do que você tem agora. Aleluia, glória a Deus. Tem um pouquinho de saúde, continua buscando. Tem um pouquinho do financeiro, continua buscando. Tem um pouquinho ainda de esperança na casa, sobre a família, continua buscando. Tem esperança de um tempo melhor, de um futuro melhor na sua casa, para você, para seus filhos, continua buscando. Vai, continua buscando. Vem com o pouco que você tem. Se for com línguas estranhas, vem. Se for dando glória a Deus, vem. Se for cantando, vem. Se for limpando a igreja, vem. Se for limpando os bancos, vem. Mas vem dando glória a Deus. Vem adorando o Rei dos Reis. Porque quem faz é Ele. Ele é o dono do ouro. Ele é o dono da prata. Ele é o dono dessa igreja. Ele é o dono dessa casa. Ele é o dono da minha e da vida, da sua vida. Porque quem faz é Ele. Deus está convidando homens e mulheres de Deus. Deus está convidando homens e mulheres que ainda tem um pouquinho, mas como foi descrito aqui na palavra do Senhor, está achando que não tem mais nada, está achando que o ministério acabou, está achando que a vida acabou. Ei, a última palavra não vem do médico, a última palavra não vem do homem, a última palavra vem do Senhor Jesus, a última palavra vem do Rei dos Reis. Você tem isso que você acha que acabou, você acha que não tem mais jeito, acha que não tem mais solução, isso é coisa do inimigo. Não dê ouvidos para o inimigo. Tem um pouquinho, vem adorando, vem louvando, vem cantando, vem adorando ao Senhor, porque Ele vai multiplicar um pouco do que você tem. É Ele quem faz a multiplicação. Como foi falado, a matemática de Deus não tem explicação. Aonde já se viu 2 pães e 5 peixinhos ao alimentar aquele tanto de multidão? A matemática de Deus não é para o homem. A matemática do mundo é para o homem. A ciência do mundo é para o homem. Mas a ciência, a matemática de Deus é diferente. É por isso que nós somos todos crentes alegres na presença do Senhor. Porque nós sabemos a quem nós servimos. Quando vemos a coisa apertar, nós entramos no nosso quarto, entramos em secreto com Deus e nós exclamamos ali: Senhor, eu necessito, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajuda. E entregamos nas mãos deles e descansamos, porque foi o próprio Mestre que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu tenho vivido muito isso. Eu tenho procurado trazer isso para a minha vida. O que eu vou mencionar agora. Que bom, muito bom seria se nós não fôssemos, se nós não quebrássemos, se nós não caíssemos. Mas a palavra do Senhor em Jeremias vai dizer assim: que o oleiro fazia o vaso e o vaso se quebrou. Mas o interessante disso é que o vaso se quebra, irmã Sareira, nas mãos do oleiro. É de quem pode desmanchar de novo. Aleluia, glória a Deus. Às vezes ele desmancha aquele vaso ali, irmão divino, porque não é bom fazer 2 serviços. Eu já teve vezes na minha profissão, eu
Então aquele oleiro, ele começa a se refazer de novo. Sabe qual é a diferença de Jesus para nós? É porque se nós cairmos na mão dele, ele está pronto para nos perdoar. Porque nós somos vasos para ser feitos na mão do oleiro. Bom seríssemos se nós não caíssemos, mas se cair, que caiamos nas mãos do Senhor Jesus. Que caímos nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Espírito Santo agora me levou lá no bom samaritano. Aquele homem que estava ali caído, foi assaltado, já não tinha mais nada. Passa um de largo, passa o outro e tem muitas coisas para se fazer e não ajuda. Vem um homem, coloca em seus braços, aleluia. Leva até um local seguro, aleluia. Coloca ali o vinho para curar as suas feridas. Passa o bálsamo, cuida, cura com amor. Ele cura, ele se preocupa com aquela vida. Assim é Jesus para conosco. Ele se preocupa com a minha vida, ele se preocupa com a sua vida. Não só, ele não se preocupa, ele se preocupa com tudo, aonde nós somos, o que nós falamos, o que nós vivemos e como nós vivemos, porque ele quer o melhor para nós, porque foi falado aqui, ele tem algo preparado para nós, tem o céu de glória, aonde ouvido não ouviu e olhos também não viu, é roupas de ouro, aleluia, é um lugar lindo e maravilhoso, o qual nós almejamos ir para lá, aleluia. Eu tenho certeza, eu creio que cada um que está aqui dentro quer este compromisso, quer subir para Jesus, quer ir para o céu como Jesus, porque neste mundo aí fora, meus irmãos, o que mais tem é pessoas querendo ir para o céu, mas não faz nada para Jesus, e a palavra nos fala que a fé sem obra ela é morta, aleluia. Pessoas que não servem, ou pessoas que servem de qualquer jeito, que são vasos rachados, que não se enche, que chega só até um certo ponto, acha que por ali está bom, que Deus vai usar daquele jeito, que Deus vai usar de qualquer maneira. Cuidado, irmão, com essas heresias que estão sendo pregadas. Cuidado, igreja, com essas heresias que estão sendo pregadas. Temos que ser vasos cheios na mão do Senhor. Como eu acredito que na igreja Madureira tem vasos cheios para serem usados na mão do Senhor. Sabemos que o azeite, meus irmãos, era uma moeda, era algo que tinha muito valor. E quando aquela mulher, a Bíblia não relata o tanto de vasos que foram enchidos, mas a palavra fala que o profeta fala, quando ela acaba de encher, que fala, me traga mais um vaso, e o filho dela fala, não tem mais, acabou-se os vasos. Aquela mulher vai aonde? Ela vai no profeta. Aquela mulher que estava prestes a perder um futuro, a partir de uma palavra pronunciada pelo profeta, da parte de Deus, ela vai se tornar um empreendedor, uma empresária. E olha o que o profeta diz a ela: acabou-se os vasos, e agora? Vai, pague suas dívidas e vivei do resto. Irmãos, a Bíblia não nos relata quantos anos aquela mulher tinha. A Bíblia não nos relata quantos anos aqueles meninos tinham. Mas aquela mulher que entrou, foi procurar um profeta como uma devedora, como uma pessoa sem esperança, sem futuro. Ela viu a sua vida mudar completamente, porque confiou no Deus que o seu esposo servia. E agora, irmãos, ela tem mantimento, agora ela tem provisão para continuar vivendo. Vivei do resto. Irmãos, não pense que sua fé é pouca. Irmãos, não pense que a sua fé ela está se acabando, quando você pode buscar ao Rei dos Reis e Ele multiplicar a sua fé. A palavra do Senhor fala que aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda dará ordem a montes. Então, que a nossa fé, que a fé da igreja possa ser multiplicada a cada dia, a cada louvor, a cada joelho dobrado, a cada culto, a cada semana, a cada mês, a cada ano, até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Amém? Que Deus possa falar melhor em cada coração. Eu agradeço a rica oportunidade.